Bom, então essa primeira questão pede para criar uma função no módulo do TAD, ou seja, você já sabe que vai ter que alterar os arquivos HPP e CPP da pilha, capaz de desempilhar uma quantidade K de elementos de uma só vez. Então, o que acontece? Quando você chama com o desempilhar, a única coisa que você passa é a pilha, porque o desempilhar já está implícito que ele vai remover um elemento só da pilha, sendo o eixo topo. Só que imagine uma situação que eu queira, né? Eu sei que eu quero remover mais de um elemento, então eu teria que ficar chamando, fazendo um for para remover um laço, um while, para poder remover vários elementos da minha pilha. Eu poderia ter uma única função que eu chamo, falando, ó, desempilhe para mim 3 elementos de uma vez só, né? Então, o objetivo da função é esse, né? Só que acontece algumas coisas. Por exemplo, se quem chamar a função passar um valor de K menor do que 1, eu poderia ter tratamentos diferentes, tipo, dar um erro, né? Mas aqui eu escolhi não fazer nada. Então, se a pessoa passar 0, -1, -2, tanto faz. Ele simplesmente não altera a pilha. Se o K que ele passar for maior do que a quantidade de elementos existentes na pilha, o que poderia acontecer? Se eu não trato esse caso, poderia haver o que a gente chama de underflow, né? Ele vai desempilhando até não ter mais o que desempilhar e aí gera um problemão. Então eu tenho que fazer esse teste. Eu poderia simplesmente dar um erro, falando, ó, você passou um parâmetro inválido, mas eu escolhi aqui fazer o seguinte: se o K for maior do que o tamanho da pilha, simplesmente eu desempilho tudo, como se ele quisesse desempilhar realmente tudo, né? E o que for a mais eu desconsidero. Então, indo para o código aqui, vamos criar um protótipo dessa função. Vamos colocar aqui bem próximo do desempilhar. Veja, o desempilhar, ele desempilha e retorna para mim o elemento. Nessa função, eu não tenho necessidade de retornar nada, pelo menos lá no problema não fala isso. Poderia ter até uma versão diferente dessa função, que ele retornaria e colocaria os elementos desempilhados num vetor, mas não é o que pede. Então, o retorno dessa função aqui é void. Então, vamos colocar assim, ó, desempilhar K. Sendo K essa quantidade de elementos, tá? Então agora eu tenho que passar a minha pilha e um número K, que representa quantos elementos eu quero desempilhar, tá? Então esse aqui é o protótipo da minha função. Eu tenho que colocar ele no HPP para que ele fique disponível para quem quiser usar essa biblioteca. No CPP é que realmente aparece a implementação da coisa, né? Da função. Então o que eu vou fazer aqui? O primeiro teste que eu vou fazer é para ver se o K é maior do que 0. Se for maior do que 0, eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu não faço nada. Então eu posso simplesmente fazer assim, ó, K é maior do que 0? Se for, então alguma coisa vai ser feita aqui dentro desse if. Se não, não faço nada, ou seja, não tem mais nada aqui depois da função, porque se ele não entra nesse if, a função simplesmente inicia e termina sem mexer em nada, sem fazer absolutamente nada, tá? Ok, mas se o K for maior do que 0, ainda tem aquela questão, ele pode ser maior do que a quantidade de elementos da pilha. Eu não tenho aqui nenhuma função que me dê a quantidade de elementos da pilha, mas não tem problema. Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui um laço que faça assim, ó, enquanto a pilha não está vazia, tá? Agora eu vou terminar depois para vocês verem a necessidade de outra condição aqui. Enquanto a minha pilha não está vazia, eu mando desempilhar dela algum elemento, tá? Se eu fizesse isso aqui, toda vez que o cara passasse um K qualquer maior do que 0, ele removeria tudo da pilha. E não é o que eu quero, tá? Então, só essa condição aqui não basta. Eu tenho uma outra condição de parada, que é, ou quando ele tá, então a primeira condição de parada é, ela ficou vazia, já sai desse laço, não continua. E, né? Ou seja, ele só vai executar esse laço se a pilha não está vazia. E vamos colocar assim, ó, se o K for maior do que 0. Quando o K chegar no 0, é porque eu desempilhei tudo que eu queria. E aqui dentro eu vou decrementando o valor de K. Tá? Então vamos supor que eu passei K igual a 2. Então K é maior do que 0, a pilha não está vazia. Vamos supor que a pilha tenha 4 elementos. Então K é maior do que 0, a pilha não está vazia. O que ele faz? Desempilha. Então agora a pilha ficou com 3. Pilha ficou com 3, o K reduziu para 1, certo? Volta lá para cima, 1 é maior do que 0, a pilha não está vazia, entra. Desempilha, a pilha fica com 2. Reduz o valor de K, de 1 vai para 0. Volta lá para cima. Chegando lá em cima, a pilha não está vazia ainda, tem 2 elementos, mas o K não é maior que 0.
Ou seja, já encerrei tudo. Então, pronto, tá aí, ó. Essa é a função para resolver isso. Vamos usar? Para a gente testar, a gente pode vir aqui na main, criar uma pilha, criar pilha, e vamos adicionar alguns elementos nela. Então, empilhar na minha pilha o 2, o 3 e o 4. Tá? Depois eu vou chamar uma função desempilhar, que é desempilhar K, né? Que essa é a função que a gente criou, passando, por exemplo, 2. E aí eu vou dar vou fazer um laço aqui só para imprimir tudo que está na pilha naquele momento, depois desse desempilhamento aqui, só para a gente ver se realmente funcionou, tá? Então essa função aqui vai deixar a pilha vazia, mas não tem problema porque é o fim do meu programa. Então o que eu quero fazer? Criei uma função com 4 elementos, removo 2 e imprimo para ver se ficou certo. O que tem que sair aqui? Bom, se a pilha for inserida 1, 2, 3 e 4, quem é o topo? É o 4. Então se eu for remover 2, o primeiro que vai sair vai ser o 4, depois o 3. Então na hora de imprimir aqui tem que sair 2, 1, né, que é o que sobrou na pilha. Tá? Então vamos testar? Opa, esqueci do using namespace aqui. Tá? Compilou, executou, olha lá, belezinha, né? Vamos fazer um teste? Vamos passar um valor, por exemplo, menos 1. Então, menos 1 ele não tem que fazer nada na pilha, né? Então, executando, olha lá, ó, a pilha 4, 3, 2, 1, do jeito original que ela estava. Vamos passar agora um valor maior do que o tamanho dela. Não, primeiro vamos passar um valor exatamente igual ao tamanho dela, que é 4. Então, executando, olha lá, não imprimiu nada porque a pilha está vazia. Então, ele realmente removeu tudo. Agora vamos passar o valor 10, ou seja, bem maior do que o tamanho da pilha. Olha lá, removeu tudo e não gerou nenhum tipo de erro. Ou seja, eu não tentei desempilhar algo que não existia lá na pilha. Tá certo?